Bom, ainda em continuação ao tema das obrigações quanto aos objetos que possam contemplar, ou seja, obrigações cumulativas, alternativas ou facultativas, é de se notar, conforme anteriormente dito, segundo o disposto do artigo 252 do Código Civil Brasileiro, que nas obrigações alternativas a escolha cabe ao devedor. Contudo, não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Aí convém verificar o que está disposto no parágrafo 2º do artigo 252, obviamente, do Código Civil Brasileiro. Então, nas hipóteses de existir uma pluralidade de optantes e não havendo acordo unânime entre eles, o juiz deverá decidir o caso, fim do prazo por esse assinado para a deliberação. Se o título deferir a opção a terceiro e esse não quiser ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha se não houver acordo entre as partes. Então vejamos os efeitos do disposto nesse dispositivo. Se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornou inexequível, ou seja, é impossível de ser cumprida, subsistirá o débito quanto à outra. O disposto aqui é o que está no artigo 253 do Código Civil. Nas obrigações alternativas, diga-se aqui novamente que são aquelas que estão contempladas no Código Civil Brasileiro, ao contrário das obrigações cumulativas e das facultativas que não estão inseridas no nosso ordenamento civil brasileiro. A primeira delas, as cumulativas, a melhor maneira de compreendê-las é a doutrina. E as facultativas ou subsidiárias, o direito comparado, ou seja, o direito alienígena, leia-se, o direito fora do nosso sistema brasileiro. Pois bem, nas obrigações alternativas podem ocorrer as seguintes situações. Se a escolha não competir ao credor e por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das prestações, esse ficará obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais as perdas e danos que o caso determinar. Por outro lado, quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra, com perdas e danos. Então a opção será do credor aquilo que melhor lhe aproveitar. Se por culpa do devedor agora a hipótese é outra, ambas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além da indenização por perdas e danos. Então percebam que nessas situações em que se inviabilize uma das prestações ou ambas, nós temos que verificar a existência para o fato de culpa ou não do devedor para essa inviabilidade, que vai resultar, obviamente, aqui numa consequência, no agravamento da sua responsabilidade. E lembrando que a responsabilidade será sempre patrimonial. Se ambas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extinguir-se a obrigação. Aqui é importante fazermos um retorno ao que dispõe o artigo 234 do Código Civil Brasileiro, que trata das obrigações de dar coisa certa. Lá nós observamos que o perecimento, a perda da coisa, objeto da obrigação, sem culpa do devedor, para logo as partes são reconduzidas ao status quo ante, quer dizer que o contrato fica sem efeito. Ora, o perecimento da coisa, o desaparecimento da coisa, que é juridicamente ou fisicamente, sem que para tal tenha concorrido com culpa ao devedor, faz com que imediatamente o contrato fique sem efeito. As partes são reconduzidas ao status quo ante, quer dizer, antes de assinarem o contrato, antes de se vincularem, não existia obrigação. Então, esse será o fim, então, da relação
ação jurídica obrigacional. É importante lembrar que se o credor, né, lembrando que o credor é aquele a quem se cumprirá a obrigação, e nesse contexto nós temos que levar em conta também que aqui nós falamos de crédito obrigacional, ou seja, o devedor é aquele que deve realizar uma conduta em proveito do credor. Essa conduta é que nós consideramos como sendo o crédito. Então, na obrigação de dar, o crédito conduta, aquilo que se espera do devedor, não é, que ele realize ao credor, é a entrega, a tradição da coisa, objeto da obrigação para o credor. Pois bem, se assim o é, né, fica sem efeito a obrigação, as partes são reconduzidas ao status quo ante. É óbvio que se a parte, né, credora, lembre-se da conduta, já contraprestou, ou seja, pagou o valor pela coisa que pretendia adquirir, ou seja, já pagou ao devedor, caberá a este a devolução dessa quantia ao credor. E aqui se aplica um princípio geral do direito, ou seja, de que ninguém é dado enriquecer sem causa ou ilicitamente. Não é? Lembrando também que se aplica outro princípio, o de que a coisa perece para o dono, res perit domino, como já diziam os antigos romanos, lá no direito romano antigo. Não é? Por conseguinte, quando agora retornando aqui a questão da obrigação alternativa, não é? Nós temos na alternatividade que ela é composta por dois objetos, isto ou aquilo. Se ambas as prestações, por conseguinte, desaparecerem ou se inviabilizarem sem culpa do devedor, a solução será a mesma daquela já prevista no artigo 274. Fica sem efeito o contrato. Ou seja, o devedor, em relação à conduta, não poderá, né, não estará obrigado a cumprir, por razões óbvias, pelo desaparecimento dos objetos da prestação, e o credor não poderá dele demandar. Né? O contrato fica desfeito, as partes são ou serão reconduzidas ao status quo ante, aquele que recebeu dinheiro por conta da aquisição que era o negócio envolvido, tem que restituir esse dinheiro, essa quantia, essa quantidade, àquele que pagou. E, por conseguinte, o prejuízo pelo perecimento das coisas postas em obrigação será daquele que era o dono até então. Lembre-se, ainda não havia ocorrido a tradição quando se inviabilizou o cumprimento da obrigação, agora aqui é a alternativa, pelo perecimento dos objetos que a compõem. Não se deve confundir as obrigações alternativas com facultativas. Veja, nós falamos de início, né, que três são as possibilidades. As obrigações são cumulativas, ou são alternativas, ou são facultativas. A cumulativa é aquela que tem por objeto duas prestações, duas coisas. A partícula que ligam essas múltiplas obrigações, contempladas no mesmo contrato, é a partícula E. Né? O devedor se obriga a entregar um cavalo e uma vaca. Por conseguinte, ele só se obrigará cumprindo as duas, ou entregando os dois objetos que compõem a obrigação. Na obrigação alternativa, né, o nome já diz, a alternativa. Existe uma alternativa que ordinariamente compete ao devedor fazer a escolha. Ou seja, no momento do cumprimento da obrigação, ele escolherá se vai entregar o cavalo ou a vaca. Né? Por conseguinte, ele tem essa prerrogativa. De tal forma que ele pode entregar, no momento do cumprimento do negócio jurídico, ele pode entregar o cavalo, e estará cumprida a obrigação. Ou, se ele assim desejar, a vaca, e estará cumprida a obrigação, e o credor não poderá se insurgir contra tal fato. Se, por outro lado, no contrato constou que a escolha competiria ao credor, é óbvio que ele fará a escolha. Né?
Agora, nós temos também a obrigação designada como sendo facultativa ou subsidiária. O nome já diz, é uma faculdade que se concede ao devedor, né, para que ele, além do objeto, que é único, o objeto da obrigação é único, mas é uma possibilidade em razão de uma superveniência ou da superveniência de um fato ulterior, ou seja, posterior à contratação, dele cumprir a obrigação entregando ou cumprindo com outro objeto que não aquele que é o da obrigação. Mas veja, é facultatividade, é uma regra então subsidiária, não é alternativa e não se pode com ela confundir. Neste caso da obrigação facultativa, somente será aceita a substituição do objeto da obrigação por aquele outro previsto no contrato, na hipótese da ocorrência de um fato superveniente, alheio à vontade do devedor, como então sendo uma válvula de escape. Portanto, a obrigação facultativa apresenta um único objeto, não podendo ser confundida, repito, com as obrigações alternativas, que apresentam um objeto composto, formado por duas ou mais prestações. Então, esse é o objeto então, da continuação da primeira aula, né, para que aqui haja a reflexão de todos.